Olá! Hoje eu queria falar para vocês a diferença de praticar o afeto, uma relação com o afeto e praticar a educação afetiva. Tem gente que acha que praticar o afeto já é a educação afetiva, ou seja, ser carinhoso com as crianças, abraçar, beijar, né, ter esse contato físico, olhar para a criança, tudo isso é praticar afeto. Mas não é necessariamente uma educação afetiva. A educação afetiva é mais amplo. Essas coisas, a prática do afeto está dentro da educação afetiva, mas a educação afetiva vai mais longe. Por exemplo, quando você abraça, beija o seu filho, mas a hora que ele está mexendo nas panelas da cozinha, você diz: "Não, isso não é brinquedo". Eu estou podando iniciativa, criatividade, descoberta e um monte de coisas maravilhosas que podem se desenvolver a partir da exploração do ambiente. Então, a educação afetiva, além de incluir as práticas de afeto, inclui também esse olhar de que a criança está se desenvolvendo. Então, eu permito a exploração, por exemplo. Né? A educação afetiva vai quando a criança diz alguma coisa e você, como prática de afeto, olha e se dirige à criança que está falando. Mas a educação afetiva vai mais longe. Ela não só olha para a criança que está falando, ela realmente considera aquilo que a criança está falando a ponto de talvez mudar a sua própria opinião, a ponto de levar em consideração as ideias da criança e falar: opa, eu não tinha pensado nisso, é uma boa ideia, a gente pode fazer dessa forma. Né? De fato, considerar a criança como alguém capaz de decidir, como alguém capaz de liderar, como alguém capaz de influenciar as decisões dentro de um ambiente coletivo, que pode ser a própria casa. Né? Então, estávamos pensando em fazer desse jeito, a criança diz de outra maneira, a criança não quer sair agora, a criança quer passar em outro lugar, a criança quer comer em algum restaurante. Não estou dizendo sempre, porque aí obviamente invertem-se os papéis, as crianças decidem tudo e os adultos não decidem nada, não é por aí. Mas eventualmente deixar que aquela sugestão, aquela decisão, aquela opinião da criança seja a escolha de todos, né? Ou que pelo menos seja levada em conta, e se não for, né, feito aquilo que a criança está desejando, que seja lhe dado respostas, que seja lhe dado, né, os porquês das coisas. Outra coisa que a educação afetiva inclui é você saber dar as satisfações às crianças. Tem muito adulto que fala: só falta essa, agora tem que dar satisfação para a criança. Sim, né? Todos nós gostamos de saber aonde vamos, se vou mudar a rota. Às vezes a gente sai para ir em um lugar, de repente acaba mudando a rota. A criança fala: ué, mas a gente não ia em tal lugar? O que você tem com isso? Não, tem sim, ela tá ali junto, né? Então, ela precisa ser respeitada, falar das mudanças, dos acontecimentos, né? Avisar quando alguma coisa precisa ser interrompida. A criança tá lá vendo televisão. Pronto, já tá na hora de tomar banho. Qual adulto faz isso com o outro? Desliga a TV no meio do que o outro tá assistindo e manda fazer outra coisa. Né? Por que a gente acha que fazer isso com as crianças é normal? Tá tudo equivocado, né? Então pedir licença, a criança quer continuar assistindo? Se for possível, deixe que ela termine de ver o programa, ora as bolas, né? Qual adulto sai no meio de um programa que tá interessante quando tá assistindo? Ninguém. Né? Então, realmente respeitar, isso é uma educação afetiva, é se colocar no lugar realmente da criança e pensar o que ficaria legal para ela. Tá na hora de comer, a criança tá super envolvida com um jogo, com alguma coisa que ela tá brincando, com alguma... Espera, respeita primeiro, não grita de lá não, vai ver o que ela tá fazendo. De repente ela tá fazendo alguma coisa tão bacana, ela tá num nível de concentração tão profundo, ela tá desenvolvendo a sua capacidade de concentração, que você, como educador afetivo, pode esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 que seja. Né? Tem coisas, gente, que 5 minutos resolve e que não faz quase diferença nenhuma. Né? Então, a educação afetiva vai além dos beijos, dos abraços, dos carinhos, mas é realmente saber o que está se passando na vida da criança, contextualizar, ou também atender o emergente de grupo. Às vezes o professor fez um planejamento bacana, está tudo determinado o que ele vai passar naquela aula, mas a demanda do grupo vem e é diferente. E ter a flexibilidade de fazer alguma coisa diferente do que estava planejado, porque houve uma demanda do grupo. Isso é uma educação afetiva, é realmente atender a necessidade daquelas pessoas, daquelas crianças que estão ali. É realmente se importar com elas mais do que com o planejamento e o conteúdo, que também são importantes, né? Mas não mais importantes do que as crianças que estão ali, né? Então é isso.
né? O nosso olhar carinhoso, a nossa atenção, a nossa consideração na hora de construir um conjunto de regras a ser seguido, né? Construa com as crianças. As crianças têm ideias ótimas, as crianças têm noções de regras e de comportamentos excelentes e que a gente às vezes subestima e não aproveita, simplesmente quer impor a regra de cima para baixo e muitas vezes a criança não concorda, não quer, né? Coisas lindas acontecem com uma educação afetiva e democrática, em que a gente dá vez e voz. E mais uma vantagem que a gente tem nisso. Como é que a gente aprende a tomar decisões? Tomando decisões. Então deixe que sua criança tome decisões, mesmo bem nova, mesmo bem cedo. Como é que a gente aprende a liderar? Liderando. Então oportunize que a sua criança tenha momentos de liderança, principalmente no que diz respeito à própria vidinha, ao próprio corpo, às próprias escolhas com elas. Embora saibamos que algumas escolhas precisam da nossa ajuda pela falta de maturidade que a criança ainda tem. Mas mesmo assim, muita coisa a gente pode deixar que elas mesmas escolham, que elas mesmas decidam. Beleza? Estejam conosco, acompanhe aí, se você gostou, dá um curtir no vídeo, compartilha para o máximo de pessoas ficarem sabendo dessas informações, siga o nosso canal no YouTube, Isabela Minatel, e também me siga no Facebook, Isabela Minatel Bassi, e curta as páginas no Facebook. Brain, Empreendedorismo e Criatividade, blog, Educação e Empreendedorismo e também a página do livro Criança Sem Limites, que vai ser lançado em agosto. Aproveite! Se você é da Grande Vitória, no dia 28 de junho, nós temos a palestra Descobrindo o Método Montessoriano, imperdível. Inscreva-se, faça logo a sua inscrição e garanta a sua vaga. Se você não é de Vitória, a gente tem o curso online Como Ensinar Inteligência Emocional às Crianças, iniciando no dia 20 de junho. Então, aproveita, as aulas são gravadas, mesmo que você não possa assistir online ao vivo, você pode assistir depois. Então faz já a sua inscrição e aumente seu conhecimento sobre esse tema, aumente sua qualidade de vida e relação com as crianças, ok? Um beijo grande e até a próxima!